Boa noite a todos vocês. Como é que vocês estão? Hoje nós estamos o quê? Quarta-feira, dia 12 de novembro. Vocês queiram ou não acreditar, nós já estamos indo para dezembro, que já chega Natal, que já finaliza em 2025. E que ano bom, né? Eu acho que se nós sobrevivemos, se nós estamos aqui hoje, podendo contar a nossa história, podendo contar o que nós passamos em 2025, é para, em todas as coisas, darmos glória a Deus, darmos graças a Deus. Então a gente tem que dar graças a Deus que a gente chegou aqui. Ah, tá, e foi aos trancos e barrancos, mas chegamos. Quantas pessoas lutando pela vida não existem por aí nesse mundo? Quantas pessoas lutando para ter um encontro com Deus, né? Nesse mundo? Quantas pessoas lutando para ter uma salvação, para ter uma ajuda, para ter uma vida espiritual? Então, acho que a gente precisa sempre agradecer, não somente, aliás, o mais importante, porque a Bíblia nos diz para que a gente dê graças a tudo, né? É, mas também para o nosso próprio entendimento de que nós sobrevivemos, nós estamos aqui, nós estamos indo, e pela graça dele. Então, se temos um dia de vida, 2 dias de vida, 3 dias de vida, 365 dias de vida, que seja para glorificar a Ele, que seja para honrar a Ele. Então, que bom que estamos aqui, estamos chegando no fim do ano. Junto do fim do ano, estamos chegando também ao Novo Testamento, para honrar a glória dele. E é isso. Então, hoje nós vamos ler Miqueias, capítulo 3. Vai ser mais ou menos uma continuação do que a gente já estava lendo, mas com um diferencial, que Miqueias já tinha falado já com o povo que era corrupto, né? Que a gente leu no capítulo 2, já tinha dado a profecia para eles, só que agora ele vai se voltar aos líderes, né? E os profetas, tudo mais, né? Mas agora para os que sabem de toda a verdade, mas ele ainda assim distorce tudo que ele fala por conveniência, é o que a gente falou ontem, né? Essa conveniência de querer aceitar o evangelho da forma que a gente quer, ou da gente alterar alguma coisa da forma que nos é conveniente, quando de fato nós podemos ter a certeza de que não é como a Bíblia diz, ou seja, como Deus quer. Então, isso tudo contra a nossa caminhada de fé, obviamente, né? E aqui com ele não vai ser diferente, porque o ser humano não mudou. Então, é isso. Vamos ver, vamos começar então aqui a nossa oração para a gente iniciar. Pai, obrigada por você nos colocar unidos neste mês de novembro, nesse dia 12 de 2025. Senhor, há quanto tempo, né, nós viemos. Engraçado porque a gente tocou nesse assunto ainda agora, e quanto tempo que nós estamos juntos, com compromisso mesmo de te conhecer. E Jesus, eu acho não, eu tenho a certeza, né, que se não é o Espírito Santo precisando ser alimentado e nos chamando para ser alimentado, é difícil achar em alguma coisa na nossa vida algo que a gente faça assim com determinação, com comprometimento, né, com persistência, é, com essa dependência mesmo, a ponto da gente ficar triste se não acontecer a live, ou a gente né, buscar a leitura de outra forma, em casa, sozinho, com outras pessoas, enfim, porque nós além de termos criado este hábito que muda, né, toda a anatomia do cérebro, a gente muda quando a gente inicia um hábito e continua ele, né? É um ganho para nós, é um prêmio para nós, a gente ter esse comprometimento. E nós viemos lutando, nos esforçando. Quantos dias talvez alguém aqui teve uma dor de cabeça, ou algum compromisso, ou alguma inconveniência, alguma coisa tenha acontecido, imprevisto, e nós aparecemos mesmo assim, né? Quantas vezes nós não pudemos também. Mas nós queremos agradecer por hoje. Pelo Senhor ter nos trazido até aqui agora, Pai. Pelo Senhor ter dito você vai continuar. Você tem mais um dia, você tem mais um dia, você tem mais um dia, e mais um dia. Nós estamos aqui para agradecer a nossa vida e a sua misericórdia, Senhor. Que a gente não leve isso como algo certo, como algo banal, como a gente se acostume, né, a acordar todo dia, a dormir todo dia. Que nós possamos te agradecer, meu Deus, pela nossa saúde. Agradecer do fundo do coração mesmo, Pai.
pela nossa saúde, pela oportunidade de a gente estar aqui unidos como igreja, como família, possamos estar aqui unidos para aprender a Sua palavra, que aprendemos todos os dias. E, obviamente, ter o privilégio de saber que o Senhor nos escuta. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Que o Senhor nos dê uma boa live e que o Senhor tire da nossa frente todas as pedras de tropeço na nossa vida espiritual, emocional, física, profissional. Que o Senhor possa edificar a nossa vida com essas pedras. Que o Senhor possa edificar com tudo aquilo que nós caímos para aprender, porque a sua disciplina, Pai, ela vem. E a sua disciplina, ela vem com amor. Não é igual ao mundo ensina. O Senhor ama diferente, o Senhor ensina diferente, o Senhor busca diferente, o Senhor revela diferente. E nós queremos, Senhor, estar alinhados com o seu olhar, com a sua promessa, com a sua misericórdia, com o seu caminho para cada um de nós, com o nosso propósito. Então nós agradecemos. E que, obviamente, o mal, o inimigo, não tenha força alguma sobre nós. Que todo o exército que ele envia para atormentar as pessoas, para derrubar a casa das pessoas edificada na fé, mostrando, Senhor, o pecado, mostrando de forma travestida, digamos assim, o que nós deveríamos ver, né? Quantas coisas ele faz, porque ele se veste como, ele também é, né? Se veste como um anjo de luz, engana de verdade. Então, ele não tem, Senhor, a aparência feia, assustadora que as pessoas criaram. Ele não tem essa aparência, ele engana as pessoas com aquilo que é bonito aos olhos, as palavras bonitas aos ouvidos, né? Emoções enganosas. Pai, nós pedimos e imploramos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós não vamos, às vezes, ver esses sinais, nós não vamos saber da presença dele, mas o Senhor sabe. Então, que o Senhor nos proteja contra todos os ataques que ele tentar contra nós, Pai. E nós agradecemos pelo Senhor nos encaminhar certinho para onde o Senhor quer nos levar. E que o Senhor possa fazer com que a nossa vida edifique a vida de outros, para a honra e a glória do seu nome. Amém. Vamos lá, então. Capítulo 3 de Miqueias. Então eu disse: ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes do povo de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça. Ele não diz assim, vocês poderiam conhecer, vocês deveriam querer conhecer a justiça. Vocês. Não, eles deveriam. Era um dever que eles tinham de conhecer a justiça, porque Deus é justo, logo, quem é que eles precisam conhecer? Deus. Então, aqui é como se Deus estivesse falando diretamente para esses, assim, que são chefes, líderes, reis, príncipes, os governantes do povo de Israel, como ele está dizendo aqui. Quem são esses? Eles são responsáveis pela justiça, de como o mundo, de como o país, de como o povo deles, de como, né, o reino deles caminhavam. Eles tinham que conhecer a justiça, eles tinham que saber a justiça. Como é que pode você estar numa posição em que Deus te coloca e você não sabe? E é engraçado porque isso aconteceu comigo quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu queria ler do meu jeito. Ai, não, eu tenho que ler para as pessoas, porque não é possível que o mundo nunca tenha ouvido falar. Eu nunca ouvi esse texto maravilhoso, olha, e no primeiro dia, e ele viu que ficou bom. E aí Deus falou: não, 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 não. Você vai estudar muito tempo primeiro, para depois você começar a ensinar. Então, é a mesma coisa ali. Eles foram chamados para algo e eles deveriam conhecer, ter domínio, ter propriedade naquilo. E o problema deles não era a ignorância deles não conhecerem, porque eles sabiam, mas era a negligência daquilo que eles sabiam, né? Então, é isso que Deus fala. Vocês que odeiam o bem e amam o mal, que arrancam a pele do meu povo e a carne que envolve os seus ossos. É óbvio que isso é uma descrição simbólica, né, gente? Eles não fazem isso, mas é no sentido de, tipo assim, os líderes, eles devoram o povo. Por quê? Tira a pele, que coisa os ossos, como eles fazem com os animais. É como se Deus estivesse dizendo, vocês devoram o meu povo, vocês destroem com eles.
É como se assim, ainda mais quando ele fala de arrancar a pele, é como se fosse o extremo. Eles exploram até o limite, eles vão até o limite, sem piedade alguma. Vocês que comem a carne do meu povo, arrancam sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fosse carne para panela, como carne no meio de um caldeirão. Óbvio, ainda a descrição simbólica, né? Mas aqui é esse canibalismo espiritual mesmo que Deus está falando. É como se fosse uma, para a gente pôr em imagem mesmo, uma coisa chocante de entender que eles intencionalmente eles devoram a fé do povo. Eles tiram do povo a dependência que o povo teria de Deus. Eles se colocam em lugares de deuses. Eles se colocam em posição de poder a tal ponto de que as pessoas esquecem que tudo vem do Senhor, que o poder de absolutamente tudo é do Senhor. Então, por isso que é uma imagem para a gente pensar, né, intencionalmente chocante mesmo, porque é como se fosse um canibalismo espiritual, é como a gente está vendo. Por isso que ele fala: vocês devoram o meu povo. E é isso que esses líderes faziam. Ao invés de guiar, de proteger, não. Eles tinham a ignorância, eles tinham como é que fala? Não é só a ignorância em si, né, que a gente acabou de falar sobre isso, mas a negligência, o ego deles. Eles colocam aquilo acima, se achando Deus, se achando mais poderoso que Deus, quando Deus, o próprio Senhor, é humilde. Então, é para ser chocante mesmo, para a gente ler isso e dizer, nossa, eles arrancam, eles sugam a alma. Sabe quando a gente fala de sugar a alma? É igual, é como se fosse roubar deles, daquele povo, o caminho até o Senhor. E essa espiritualidade deles virou um negócio para eles. Então, quem deveria estar protegendo o rebanho do Senhor, ele na verdade começou a consumi-lo, consumir o rebanho do Senhor. E aí, obviamente, que Deus nunca se cala, né? Obviamente, ele faz a sua parte. E aqui, um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo, esconderá deles o rosto por causa do mal que praticaram. Então, quando as pessoas falam, se Deus existisse, isso aqui não aconteceria. Se Deus, né, fosse bom, se Deus é amor, isso aqui, por que acontece? Olha só o versículo 4. Um dia chamarão, mas eu não vou responder, por quê? Naquele tempo esconderá deles o rosto por causa do mal que praticam. Então, óbvio que aqui está sendo especificamente dispensado em um povo, em uma época, mas nós estamos falando do caráter de Deus em não gostar do mal praticado. Se ele diz que ele vai esconder o rosto, nada vai mudar se alguém fizer maldade hoje, praticar maldade hoje. Ele vai da mesma forma. Então, Deus, ele não aplaude. É o que a gente falou ontem. Não é porque nenhuma consequência está acontecendo que Deus está aprovando. Não é porque tá tudo indo como tá indo, em um silêncio, e Deus não fez nada para acabar com isso, ou tirar isso, e tudo mais, que ele está aprovando o que a gente está fazendo. Mas tem a hora certa para ele falar, tem a hora certa para ele mostrar, tem a hora certa para ele ensinar. E ele continua: assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo se desviar, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas declaram guerra. Peraí. Quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas declaram guerra contra quem não lhes enche a boca. É como se nada tivesse mudado. Aqui Deus está falando, obviamente, para os falsos profetas, o que em 2025 nós temos direita, esquerda. Se você olhar para a esquerda, você vai achar. Se você olhar para a direita, você vai achar. Eu não estou falando de lado esquerdo político, não. Estou falando assim, em todos os lugares. Se você olhar ao redor, você vai encontrar falsos profetas. Quando ele fala de mastigar, né, de morder, de mastigar, proclamando a paz, tudo isso, é porque eles só profetizam o que agrada. Desde que eles sejam pagos, porque esta é a comercialização da fé, é a comercialização do que está escrito, né? Aí ele fala, aos profetas que fazem meu povo se desviar com qualquer coisa. Se desviar não é pegar a mão e dizer, vem para o caminho errado. Não é isso. Uma mentira desvia, o engano desvia, profanar a palavra do Senhor, profanar o Senhor desvia, mentir desvia. Então é um líder que está fazendo isso com o seu povo. E Deus fala, aos profetas que fazem meu povo desviar e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz. Ou seja, quando que te pagam alguma coisa, você está ali para falar o que vocês querem, desde que sejam pagos, olha, quando eles dão que mastigar.
É aquela propinazinha, aquele jeitinho, aquele dinheirinho só para, né, para isso, para aquilo. Quando lhes dão o que mastigar, tá proclamando a paz, tá tudo lindo, a profecia para cima, a profecia para baixo. Mas declaram guerra, ou seja, não gostam, contra quem não lhes enche a boca, quando não dão o que mastigar. Então Deus tá falando isso. Vocês profetizam o que agrada, desde que sejam pagos, desde que vocês recebam o pouquinho de vocês. Agora, aqueles que não fizerem, aí vira guerra, declaram guerra, viram inimigos. Guerra para quem é inimigo do outro, é inimigos. Então Deus está falando disso. Por quê, gente? Porque a palavra de Deus não está à venda. Mas tem muita gente tentando alugar aí. Tem muita gente tentando vender, tem muita gente tentando. A palavra do Senhor não está à venda. E o falso profeta, ele fala o que o povo quer. O verdadeiro fala o que Deus manda, e o falso profeta fala o que o povo quer ouvir. Então, por isso você vai em igrejas que você só vai ouvir prosperidade. Você só vai ouvir coisas boas. Você vai ouvir esperança. O que significa que Deus também pode dar. Mas aquilo que te transforma, te incomoda, te faz renunciar, te faz aquilo que é importante, não. Então Deus, ele é bem atento a isso. E é algo que a gente vê acontecendo até hoje, no caso. Por isso a noite virá sobre vocês, noite sem visões. Haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá para os profetas e sobre eles o dia se transformará em, que ele fala, escuridão. Significa que a luz de Deus já não estaria mais. A luz do discernimento já não estaria mais com eles. Eles perderiam essa luz completamente. Então chegou, é como se Deus estivesse falando assim, quando o sol se porá para os profetas, Deus está falando, olha, o tempo de enganar as pessoas chegou ao fim, acabou. O sol vai se pôr para vocês. A escuridão acabou, a minha luz vocês não têm mais, e é isso. Por quê? Quando Deus apaga a luz, digamos assim, né? Os que vivem na sombra, acabou, desaparece, não tem mais nada, acabou. Agora, o dom verdadeiro do Senhor, o dom dado ao Senhor mesmo, né, pelo Senhor a alguém, ele nunca é apagado pela crítica. Ele nunca é apagado de forma alguma, porque é o Senhor que alimenta, é o Senhor que dá força, é o Senhor que. Então não é a opinião ou o alimento que deu na boca dele. Agora, o falso profeta, ele não resiste ao silêncio de Deus, não. Ele continua. Os videntes serão envergonhados, os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Então, é isso. Mas, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito Santo, assim como de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão. Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes do povo de Israel que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo. Então, aqui ele fala, você vê, ele fala pelo Espírito, tá falando, eu estou cheio do Espírito. Ah, perdi onde está aqui agora especificamente, mas aqui, ó, sou cheio do poder do Espírito do Senhor, né? Declara a justiça e força para declarar Jacó sua transgressão, Israel seu pecado. Então, tudo que a gente está vendo aqui agora, Deus está sendo muito, muito claro, tá? É quase que autoexplicatório. Deus está dizendo que, olha, eu falo pelo Espírito, ele está falando pelo Espírito ali, né? Com coragem, verdade, que são frutos do Espírito Santo, que são atributos, aliás, do Espírito Santo. Agora, a unção verdadeira, gente, é para ela confrontar e não para confortar o pecado. Isso é uma coisa que todo mundo tem que aprender. E os líderes espirituais também. Porque o Espírito Santo, ele enche os líderes, a nós todos, o coração, não é de fama, de poder, de ganância, mas ele enche de quê? De coragem. Uma das coisas nos atributos do Espírito Santo é a coragem. Para quê? Para dizer a verdade. Por que que seria coragem? O Espírito Santo vai me dar coragem para eu fazer o quê? Salto de bungee jump. Não é para isso. É para servir a Ele. Então, essa coragem é para que você tenha coragem de ficar firme na palavra do Senhor, de você, de fato, dar a verdade para aqueles que precisam da verdade, e não só o que eles querem ouvir. Ah, não, o evangelho que
me incomoda, não. Que fala de pecado, ai que saco. Que fala de ajuda, ai nossa, que horrível. Ai, eu fui na igreja só ficava falando de pecado, de a gente se transformar, de uma coisa. Nossa, não saí de lá sem esperança, sem nada. É isso que anda acontecendo. É as pessoas indo buscar só aquilo que não confronta, mas só conforta o pecado. Tá tudo certo fazer as coisas. Tá tudo certo ser ganancioso, estar na igreja por conta da ganância, querendo mais bênçãos financeiras e mais prosperidade. Tá tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque os líderes estão só alimentando isso. E o poder de Deus, ele se manifesta na ousadia da verdade, quando você declara a verdade. Mais do que só em palavras bonitas, colocadas juntas por um computador ou por uma pessoa para que você decore, ou para que você. Muito mais. A verdade, ela é muito mais atraente para o Senhor do que qualquer outra coisa. Veja, Jesus é a verdade, ele fala, ele é o caminho, ele é a verdade, e isso são características do que nós precisamos ter em nós. E ele continua: ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes do povo de Israel que detestam a justiça e pervertem o que é justo. Isso aqui é muito bom, porque a gente está vendo isso aqui exatamente está acontecendo agora, em 2025. É a perversão de tudo que é justo. E o problema, em muitas da geração, muitas pessoas dessa geração, é que o problema não está no povo, está nos líderes que disturpam a verdade e ensinam o povo errado, a começar pela igreja. Eles pervertem, ou seja, eles invertem os valores das coisas. O que é ruim eles chamam de bom, o que é mal eles chamam de bem, e por aí vai. E é o que a gente está vivendo hoje. E a corrupção começa assim, quando na verdade ela fica, é como se a verdade ela fosse opcional, ela não fosse mais obrigatória. É uma opção falar a verdade. A corrupção começa ali. Quando você não tem a moral, o compasso moral de entender que a verdade ela tem que estar acima de tudo, doa a quem doer. E obviamente a gente fala doa a quem doer, não é para você. Eu ouvi de um amigo uma vez que ele falou assim, Thay, existe uma linha muito tênue entre você ser honesto e você ser cruel. E aquilo ali me deixou muito pensativa. Eu falei, caramba, é verdade, né? Tem pessoas que usam a verdade, ou a honestidade, ou a desculpa do nome, do título honestidade, para ser cruel com as pessoas. Falar coisas que realmente machucam, falar coisas. Então, óbvio que a gente tem que ter o discernimento, que só a sabedoria do Senhor nos dá. Discernimento. Então, quando esse compasso moral ele está destruído, uma nação inteira se destrói. Porque agora a verdade é opcional, porque agora o que é conveniente é o melhor, porque agora eu crio as próprias regras e leis. Os justos, a maioria se cala com medo dos outros. Os perversos começam a criar as leis e as ordens e por aí vai. O que é justo, que constrói em Sião com derramamento de sangue, e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, ou seja, tá ali para ser juiz, mas só julga com suborno, só quando recebe algo. É uma denúncia gravíssima, duríssima que ele está fazendo. Porque Jerusalém era uma cidade santa, separada à parte. Mas ele está dizendo que ela foi construída sobre o que? Sangue, impiedade, ou seja, em corrupção, a corrupção, né? Foi construída em cima disso. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e os seus profetas adivinham em troca de prata. Vê se o versículo 11 não é o retrato de 2025. Seus líderes julgam sob suborno. Quantos escândalos nós nos temos aí, né? Juízes que receberam para julgar nos casos, advogados que receberam para proteger a mentira. Seus sacerdotes ensinam visando lucro. O sacerdócio, algo tão sagrado para Deus, servir a Deus de fato no seu templo, servir a Ele. Não precisar se importar com dinheiro, porque Deus provê tudo para os sacerdotes. Quando Ele escolheu, né, a tribo de Levi para fazer o sacerdócio, Ele disse: vocês não terão terras, vocês não terão isso, vocês não pagarão impostos, porque vocês vão receber tudo. E não é do povo, é de Deus através do povo. Quem é o provedor é Deus. O nosso provedor é Deus.
ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça nos sobreviverá. Desculpa, nos sobrevirá. E é o que acontece hoje. É exatamente o que acontece hoje. As pessoas tampam os ouvidos para que aquilo que o Senhor quer edificar na vida das pessoas, né? Mas não adianta. Aí você vê sacerdote interesseiro, os profetas, todos vendidos, ele fala, os profetas adivinham em troca de prata. Acho que é um dos versículos mais tristes, de verdade, assim, da Bíblia inteira, eu diria. Porque Deus está narrando pra gente ali pessoas que ele escolheu para servi-lo, para fazer a diferença no sacerdócio, para fazer diferença na população, na geração, e aí você vê os líderes que julgam suborno, política está aí para provar isso, e tantos outros cargos, né, de cargos altos de liderança, por aí vai, seja em qualquer lugar, na política, na igreja, na vida, né, interesseiros, só visam lucro, ou seja, só faz algo por interesse de lucrar algo. Os profetas adivinham em troca de prata. Imagina se Deus fala assim: Jeremias, Samuel, Miqueias, vem cá vocês, vão lá profetizar. E eles falam assim: ah, tá, só se me pagar. Vai me dar quanto? É isso. Pra mim é um dos mais tristes. E a religiosidade, ela faz isso. Porque aquela religiosidade que não se arrepende, né? Fica só maquiando o pecado. Aí cria monstros, criam fama e esquecem de criar um lar de verdade para aqueles perdidos encontrarem Jesus, né? E uma coisa que é boa a gente saber, o nome de Deus na boca não substitui a presença dele no nosso coração, não. Nunca. A pessoa pode ir à igreja de domingo a domingo. A pessoa pode falar do Senhor de domingo a domingo. A pessoa pode fazer o que for, enganar quem quiser. Mas se não tem Deus no coração, Deus está vendo. E tudo é em vão. E Ele traz para a luz. Ele traz para a luz para que seja visto aquele pecado, que seja visto aquela treva na vida de alguém, no caminho de alguém, enfim. Eles dizem: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça sobrevirá, por isso, por causa de você, Sião. Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um montoado de entulho, e o monte do templo um matagal. É isso, é o juízo final que ele está anunciando, né? Obviamente, isso aí. Mas não é completamente para acontecer ainda, né? Por quê? Porque ainda tem templo né, que ainda vai acontecer, o tempo que vai acontecer e tudo mais. Só que dessa vez aqui, a gente está falando de fato o que realmente aconteceu já. Porque em 580, 500 e... eu diria 580, tá? Não me lembro exatamente agora, mas 580 e pouquinho antes de Cristo, obviamente. Jerusalém foi destruída completamente. Então, quando ele fala ali, portanto, por isso, por causa de vocês, Sião será arada, como isso de fato aconteceu. E aí o templo, obviamente, viraria o quê? Ruínas, destruído, que nós também já vivenciamos, né? Não nós, mas a época em si. E ele diz, é a causa de vocês, por causa de vocês. Ele fala aqui, ó, por causa de vocês. Vocês mesmos trouxeram para vocês essa desgraça, vocês trouxeram para vocês esse juízo, vocês trouxeram isso. Por quê? Porque a igreja não, desculpa, não só o templo, os sacerdotes, todos eles, né? Vamos dizer assim, a santidade do Senhor que nós não entendemos. É difícil a gente entender a santidade do Senhor, porque é tão santo, mas é tão santo, mas é tão santo que a gente não consegue nem colocar no nosso cérebro o que que seria uma vida sem pecado, uma vida completamente sem dor, sem choro, sem morte, sem emoção de inveja e de raiva. Imagina uma coisa dessa, a santidade do Senhor. Você está presente na santidade do Senhor, né? Que a gente vai ver se Deus quiser. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, no paraíso com Ele. A santidade do Senhor, ele exige, anota essa palavra, exige
a purificação do seu coração, a purificação na sua vida, a purificação das suas escolhas, a purificação da sua mentalidade, a purificação. Deus exige isso daqueles que querem estar próximo dele. Isso significa que é um sacrifício? Não, de maneira alguma. Que ótimo a gente mudar para melhor e ainda ter Deus do nosso lado. Que ótimo a gente poder dizer, caramba, há uns anos atrás eu era assim, mas glória ao Senhor, Ele me achou, me transformou, minha vida hoje é outra. E que honra que é isso, que bênção que é isso. Mas agora quando o altar ele é corrompido, né? Ele próprio se destrói. E Deus, ele é assim, gente. Ele prefere destruir uma estrutura que esteja toda montadinha, bonitinha, todo mundo entende aquilo, mas enganando, do que deixar as pessoas mentindo no nome dele. E ele faz isso. Ele não só destrói estruturas, usando o nome dele em vão, como vidas também, pessoas também. Tem muitas pessoas que carregam o nome do Senhor, que Deus escolhe levar, isso é bíblico, a gente já viu acontecer isso, e a gente pode falar sobre isso um outro tempo também, mas que escolhe levar porque aquela pessoa, carregando o nome do Senhor, ali na frente profanaria. E Deus prefere não perder a alma, Deus prefere não né, perder um filho do caminho desviado, mas do que deixar a pessoa, tudo bem, ela gosta de viver, ele gosta de viver, vou deixar continuar. Deus não faz isso. E o nome do Senhor para ele é Santíssimo, Santíssimo. Então, para Deus não é brincadeira. É isso, tá bom? Então, finalizamos hoje. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Amém, que Ele queira. Com o capítulo 4 de Miqueias, o monte do Senhor. E é isso. Miqueias são 7, né? Deixa eu ver. Miqueias são 7. A gente está no 4 amanhã. Então, é isso, tá? Fiquem com Deus. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso para vocês.